Ô, Calejão, saiu pesquisa, você viu aí? Vi, mano. O que você achou do resultado da pesquisa? Como é que você lê essa pesquisa? Muda tudo muito rápido, né? Mas é uma pesquisa que mostra umas certas novidades, digamos assim. Não sei se você vai querer passar aí. O Opor. Lula vem 10 pontos percentuais acima do Aham. Flávio, que é a forma como o cenário está colocado aí. O Flávio tem uma rejeição de 62%. Vocês podem imaginar que isso, para quem tem objetivos presidenciáveis, digamos assim, é a péssima notícia, mano. Porque quer dizer que quase 2/3 do país não vota em você. Então, mas vamos ver o que você quer destacar aí. Então, tá aqui, né? Quest, segundo turno. Lula vence Flávio, Bolsonaro, Tarcísio, Ratinho Júnior, Caiado e Zema. Anunciado como candidato pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, o senador teria desempenho semelhante ao dos outros 4 candidatos em cenários de segundo turno contra o petista. O que me leva a crer, Calejão, que pelo menos por enquanto parece haver um teto, né? Para candidato de direita. Não sei, ali durante a eleição a gente sabe que tudo pode mudar, ainda tem quase um ano pela frente, mas parece haver um teto, parece que todo mundo bate nesse teto. Flávio, Tarcísio, Ratinho, Caiado, Zema, todo mundo chega naquele teto e para. Não consegue ultrapassar aquele teto. O que dá um pouco de conforto, não muito, para o Lula, mas que mostra que esse teto existe por enquanto. O presidente Lula aparece com 46% das intenções de voto contra 36% do Flávio. Em comparação com o levantamento anterior, que incluía o nome do senador, Lula oscilou 2 pontos para baixo, enquanto Flávio, oficializado como pré-candidato, subiu 4. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento mostra que Lula venceria o segundo turno em todos os cenários. Essa é a primeira pesquisa realizada sem o nome de Bolsonaro desde que o ex-presidente indicou o filho. Cenário de segundo turno. Contra Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, Lula oscilou 4 pontos para cima e chega a 45, enquanto o Tarcínico oscilou 1 ponto para baixo. Contra Ratinho Júnior, governador do Paraná, Lula também aparece com 45 ante 35. Na disputa com Ronaldo Caiado, governador de Goiás, Lula marca 44 contra 33. E em um confronto com Romeu Zema também, 45 contra 33. Tá aqui, ó. Intenção de votos para presidente no segundo turno. Do Lula já esteve um pouquinho melhor ali em agosto. Cai dentro da margem de erro, mas cai, ok. O Flávio sobe a partir do momento em que o pai oficializa o nome dele, ou seja, o Jair sai de cena, o Flávio entra e ele sobe, né? Branco e nulo dá uma quedinha aqui também, mostrando que tem o nome dos Bolsonaro para disputar, então tem uma galera que corre lá para votar no Flávio, provavelmente. A intenção de voto para presidente no segundo turno, tá aqui, ó, as variações do Lula. No mês 12 de 2024, ou seja, no ano passado o Lula tinha 52, agora tem 45, tá aí, pode ser uma queda de 7%, na pior das hipóteses aqui, né? Ou pode ser um pouquinho menos, dependendo da margem de erro. O Tarcísio de Freitas já encostou no Lula em julho desse ano, mas caiu bastante, até por conta do fogo amigo que vem ali da direita. Branco e nulo continua aí numa variação entre 17, 16, 18%. Ratinho Júnior, o Lula abre uma vantagem a partir de agora. Com o Caiado, abre uma vantagem ainda maior, até porque ninguém sabe quem é o Caiado fora de Goiás. Zema, a mesma história, tá? Então tá aqui, a aprovação do Lula, ela está em 49% agora, a desaprovação tá em 48%. Tá muito parecida a aprovação e desaprovação. Perguntaram se o Lula deveria se candidatar à reeleição em 2026, essa pesquisa da COT. Sim, disseram 43%. Não, 55%. Não sabem ou não opinaram, 2%. Na economia, disseram que melhorou em relação à última pesquisa, 28%, era 24%. Piorou, 38%, antes era 43%. Então tá uma percepção melhor de economia. Ficou do mesmo jeito, 31%, não sabe ou não opinou, 3%. A tendência seguiu nas respostas sobre a perspectiva futura de economia. Melhorar, 44% acredita que vai melhorar
para piorar, 33% acredita que vai piorar. Ficar do mesmo jeito, 19%. E a percepção aqui sobre oportunidades de emprego, questionado se está mais fácil ou difícil conseguir emprego, mais fácil, 44%, mais difícil, 48%, ficou igual, 4%, Calejão. E tem aí também uma outra situação que o presidente nacional do PSD e secretário estadual de governo e relações institucionais aqui de São Paulo, o Kassab, criticou, né, o Tarcísio já algumas vezes, e ele fala sempre, né, cara, numa questão do Tarcísio ter que se decidir se ele vai ser bolsonarista, se ele vai ficar mais moderado, porque isso pode atrapalhar a candidatura dele. Mas, ao instituir o nome do Flávio, que é o nome da família, os outros candidatos têm um maior impacto, né? E eles falavam dentro da direita que, na verdade, talvez não fosse bem por aí, que o melhor era escolher um nome de fora da família, mas o eleitorado mais núcleo duro parece gostar de um nome que tenha ligação direta com o Jair. Parece, mas aí isso implica ter que lidar com o paradoxo que você muito bem identificou. Sim. Que quer dizer o seguinte, ou você fica falando para 20%, 25%, talvez até um pouco mais do que isso, que são pessoas fanatizadas, que querem esse tipo de raciocínio aloprado, como você muito bem colocou ali. O cara se irrita porque o Flávio Bolsonaro está dizendo que não, cara, utilizar o termo prostituição para se meter numa parada que você não tinha nada que ter sequer dito nada, os caras acham que isso é ser comunista. Então você pode imaginar o tamanho do problema que essa galera tem na mão para administrar, porque a gente totalmente aloprada, Helder. A gente que quer ouvir que vacina da AIDS e daí para baixo, que qualquer um que não esteja prontamente fechada com os Bolsonaro é comunista e você não pode dialogar, esse tipo de coisa, tá? Então, você vai ter que navegar águas muito complicadas nesse sentido, entre as duas coisas. Porque ou você vai falar para esses 25%, 30%, ou você vai tentar abrir um pouco mais o leque para conquistar o público que você precisa para efetivamente se tornar competitivo na disputa. Porque com 25% é um bom número, é dificílimo chegar nisso, só que você corre o risco de nem ir para o segundo turno, cara. Você corre o risco do pleito ser resolvido já no primeiro turno. E que outra alternativa esses caras têm que não seja o próprio Flávio? Vai botar quem? Vai ter que ser isso, vai ter que ser uma versão, digamos assim, moderada. O Flávio Bolsonaro vestindo cosplay de Tarcísio de Freitas. Essa pesquisa, cara, da Quest, como eu vejo, Helder, não mostra nada de novo. Você tem flutuações aqui e ali, mas fundamentalmente dentro da margem, dentro do erro, o que não quer dizer nada. Quer dizer que na próxima pesquisa isso pode oscilar de uma forma similar na direção oposta, ainda dentro da própria margem de erro, entendeu? Uhum. E que o paradigma que o Eduardo Bolsonaro e o outro lá, o gordinho, esqueci o nome dele agora. Ratinho o filho Júnior? Não, o neto do ditador. Ah, o Paulo Figueiredo. O Paulo Figueiredo. O que esses caras conseguiram alterar em termos de mudança de paradigma a partir de julho desse ano, vai ser muito difícil de reverter isso. Como eu te disse, existe um único fator que pode mexer na agulha de como é que esse paradigma se comporta, que é a morte do Jair Bolsonaro. E se o Bolsonaro morrer na cadeia, o que eu acho dificílimo que Moraes, Dino, Gilmar Mendes, os principais magistrados envolvidos com essa contenda permitam que aconteça, Helder, porque isso seria de uma estupidez atroz. A despeito da gente, que não sei o que e tal. Se o Jair Bolsonaro morre na cadeia, isso seria assim, daria margem para tal, não sei, pode ser que sim, pode ser que não, mas seria um evento forte que poderia eventualmente mexer nessa equação. Caso contrário, o Eduardo Bolsonaro comprometeu o projeto da extrema-direita para o ano que vem. Sim. É por isso que ele é o camisa 10. Tem como mudar isso? Olha, Helder, é foda, viu? Às vezes esse paradigma passa 5, 10, 15, 20 anos e não importa o que as pessoas façam, ele não se altera. Agora, vamos ver o que vai acontecer aí. Eu acho que a coisa complicou. Não quer dizer que vai ser fácil, não quer dizer que vai ser tranquilo, mas se for de fato o Flávio Bolsonaro, eu vejo uma vitória assim
acima de 7, 8 milhões de votos. Não vai ser aquela coisa 1 milhão, 2 milhões de votos, porque o bolsonarismo está enfraquecido. Vamos ver. E tem muita gente que não vai nem aparecer, né, para votar. Tem muito disso daí também. E tem outra questão, né, que é essa aqui, é o que você falou, cara. Tem uns paradigmas que precisam ser resolvidos e talvez não sejam a curto prazo, como essa fala aqui do Silas Malafaia. Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos de vontade própria. Bolsonaro era contra, chegou até a chorar. Eu tenho relacionamento com eles, a família toda sabe. Eduardo Bolsonaro foi porque quis. Bolsonaro não queria que ele fosse. Isso aqui é uma verdade também. Tudo na política não é feito na base da emoção ou de rede social. Eu não estou nem aí para crítica. Eu tenho dito, a direita tem muito o que aprender. É uma vergonha. Lançam candidatura fora de hora, lançam candidatura sem consultar ninguém, e aí quer que todo mundo engula de tudo que é jeito. Vamos ter calma, vamos ter estratégia política. E eu tenho moral para falar, com todo respeito. Se tem alguém aqui que tem moral, sou eu. É só acompanhar um pouquinho a minha história e o que está acontecendo comigo. Eduardo Bolsonaro foi para os... Ou seja, né? Não, até ele tá meio cansado de toda semana ter um nome diferente. Não, concordei com tudo. Pela primeira vez, me parece que o Silas Malafaia tá fazendo uma análise ponderada. É isso mesmo. Ele entendeu. O Silas entendeu que o jogo muda fundamentalmente a partir do que o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo fizeram nos Estados Unidos. Então ele tá vendo que assim, porra, os caras azedaram tudo. Eles estragaram tudo. Isso é verdade. Agora, o que me chama a atenção é a empáfia do Malafaia. Aqui, ô Helder, ninguém tem mais moral do que eu. Mas por que, pastor? Hein? Por que, pastor? O senhor tem tanta moral? Porque eu tenho moral! Eu tenho moral! Caralho, o cara doido, velho. É foda, né? Ele vai estrilando dentro da casa dele, né? Dentro da casa dele vai dando estrilada, cara. Ô, Helder, ele tira do nada, porque você pode falar, você chega e fala, caralho, Calejão, agora eu tô com moral. Por quê? Porque, mano, eu acertei 3 bombas daquela que eu chuto lá do meio do campo, botei na gaveta, decidi o jogo. Ah, entendi por que você tá com moral. Tá com moral. Silas, por que você tá com moral? Com quem, né? Com quem? Porra, só fez merda, meu irmão. Só fez merda esse cara. Qual que é a moral dele? Não tá, mano. Você se azedou, Silas. Esquece isso aí. Tá se dando uma moral que talvez você não Exato. tenha. Mas um dia... É diferente. Né? Hoje eu quero te mostrar algo que descobri que pode mudar sua realidade. Uma oportunidade real de trabalhar no Brasil e fazer um dinheiro extra ganhando em dólar. E revolucionar completamente o jeito como você encara a sua rotina. Este print aqui do lado é do Luiz Felipe, que topou experimentar. Nas primeiras 24 horas, após aprender a aplicar o método ensinado pelo Clayson, o Luiz Felipe conseguiu fazer 101 dólares. Se a gente fizer uma conversão genérica, daria mais ou menos uns 500 reais logo no primeiro dia. Eu sei que você já deve ter ouvido muito dessas promessas milagrosas, mas aqui não. Você de fato vai aprender a construir uma renda através da internet. Não é para te deixar rico, mas para te ajudar com as suas contas básicas. E pode ficar tranquilo que você não vai jogar tigrinho, não vai ser prejudicado, nem prejudicar ninguém para ganhar dinheiro. Você vai repetir o mesmo resultado do primeiro dia? Talvez não. Pode ser que demore uns dias para pegar o jeito, mas aplicando tudo direitinho, você chega lá. Só que para entender como funciona muito bem, você precisa assistir às 3 aulas gratuitas. Não é mágica, é trabalho, mas com liberdade total. Trabalha de onde quiser, quando quiser. Então, se você acredita que essa oportunidade pode ser uma boa para ter uma renda extra, clica no link que está na descrição desse vídeo. Assiste as 3 aulas do Clayson e decide depois. É gratuito e já te ensina uma forma real de renda extra.